Olá, seja bem-vindo para mais um momento devocional da Igreja Luterana Santíssima Trindade de Joinville, Santa Catarina. Sou o pastor Emerson e com satisfação compartilho com você um minuto da Palavra de Deus. Iniciamos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados amigos, irmãos em Cristo, uma das coisas que ouvimos muito falar nesses últimos tempos é sobre a importância da imunidade. A imunidade é uma defesa do nosso corpo contra as bactérias, os vírus e os micro-organismos que podem fazer o nosso corpo adoecer. Tendo em vista o contexto atual, muito tem se falado da importância de como elevar a imunidade. E para isto algumas coisas são destacadas, como uma boa alimentação, ter uma boa noite de sono, tomar sol, se hidratar e uma série de outras recomendações médicas. É importante estar com as defesas do nosso corpo em alta. É importante cuidar da nossa imunidade. Gostaria de tomar esse exemplo para falar da vida espiritual. A vida espiritual não é diferente. Ela também precisa e requer ser fortalecida. Na sua segunda carta, o apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículos 17 e 18, ele também convida e orienta os cristãos para que cuidem da sua fé. Quando nós descuidamos da nossa fé, ela também pode ser prejudicada. Ela também pode definhar. A fé precisa ser nutrida, precisa ser cuidada, precisa ser alimentada e precisa ser exercitada. Por isso, queridos e amados em Cristo Jesus, ouçamos o que diz Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Notem, estimados, Pedro nos convida para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós só crescemos no conhecimento da vontade de Deus quando nós lemos a sua palavra, estudamos, ouvimos e fazemos isto com alegria. Por isso é tão importante que nós, cristãos, continuemos a manter firmes a nossa fé, estudando a palavra de Deus, indo aos nossos cultos, nos fortalecendo e assim permitindo que o Espírito Santo possa nutrir cada vez mais a nossa fé. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, Pedro usa uma ilustração. Ele diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Pedro faz uma comparação. Assim como a criança pequena, o bebê, ele deseja ardentemente beber o leite da mãe, assim também o cristão. Ele precisa desejar e beber o leite espiritual, que é a palavra de Deus. Ali onde Deus se revela para cada um de nós. Fazendo assim, a nossa fé também será nutrida. Fazendo assim, a nossa fé também será fortalecida e nós seremos defendidos pela graça de Deus contra as heresias do mundo, contra as tantas coisas erradas que acontecem ao nosso redor e que muitas vezes podem nos seduzir e nos fazer fraquejar. Estimados, assim como é importante cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde mental, também é imprescindível que nós cuidemos da nossa saúde espiritual. Deus quer nos fortalecer e Ele faz isso
nos meios da graça. Por isso, aquele que não tem contato com a palavra e com os meios da graça, ele muitas vezes não passa de um cristão medíocre, pois a sua fé é apenas uma fé que ele recorre nos momentos de tribulação ou nos momentos de dificuldade. Passando a dificuldade, muitos esquecem da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Mas Deus continua ali, sempre firme, fiel em suas promessas e sempre pronto para nos atender. O seu desejo é que nós o busquemos, para que assim Ele possa nos fortalecer, para que assim Ele possa nos tornar firmes para a salvação em Cristo Jesus. Que grande privilégio nós temos, que é abrir a nossa Bíblia, ler a nossa Bíblia todos os dias imprescindivelmente. Que privilégio nós temos poder ir ao culto, ouvir a palavra, alimentar-se da ceia, onde Jesus se oferece com seu corpo e sangue para nos dar perdão e para nos fortalecer na caminhada da fé. Que Deus, Espírito Santo, coloque no teu coração e no meu coração esse desejo de cada vez mais buscá-lo com alegria, com dedicação e com desejo ardente de crescimento. Deus te conceda um dia feliz na presença do Senhor. Vamos orar? Bondoso e gracioso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque Tu és tão bondoso para conosco e Tu queres nos fortalecer e nos reanimar na nossa vida espiritual. Fortalece a nossa fé. Dá-nos desejo e vontade de estudar a Tua palavra, de ler a Bíblia, de ir aos momentos de culto, de fazer as nossas devoções em casa, em família, e assim sermos fortalecidos pela Tua graça para o conhecimento da vida eterna em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados e nos preserva para o dia da vida eterna. Em Jesus. Amém. Convidamos você também para o culto de amanhã, às 9 horas da manhã, tomando todos os cuidados, usando álcool em gel, usando também as máscaras, e também são convidados todos aqueles que não fazem parte de algum grupo de risco contemplado nos decretos do governo. Deus abençoe você, para que esse dia seja um dia de gratidão e alegria. Um grande abraço.